Existem jogos que simplesmente passam pelo mercado, e existem jogos que viram lenda. No meio dos anos 90, enquanto o Super Nintendo recebia mascotes coloridos, aventuras familiares e mundos cheios de fantasia, surgiu algo bem diferente. Escuro, violento, cyberpunk, difícil até o limite. Um ninja ciborgue silencioso, atravessando um Japão futurista tomado pelo caos. Hoje, a gente vai revisitar um dos ninjas mais brutais da história dos videogames. Mas antes, se você também sente saudade daquela época em que cada cartucho parecia esconder o universo inteiro, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, videogame não é só jogo, é memória, é emoção e é parte da nossa história. Bora pro vídeo? Em 1994, o Super Nintendo vivia uma verdadeira guerra de gigantes. De um lado, jogos mais leves e comerciais. Do outro, experiências cada vez mais cinematográficas e ousadas. E foi justamente nesse período que nasceu Hagani, lançado pela Hudson Soft em parceria com a Red Entertainment. Curiosamente, muita gente associa o jogo a Konami por causa do estilo extremamente parecido com as séries como Contra ou Castlevania. Sinceramente, é fácil entender o motivo. Hagani parecia uma mistura explosiva entre ninja futurista, horror tecnológico e ação arcade brutal. O resultado foi um jogo que empurrava o Super Nintendo até seus limites técnicos. A trama de Hagani acontece em um Japão futurista devastado pela guerra. Um clã maligno conhecido como Koma Clan destrói praticamente tudo em seu caminho. Mas existe um sobrevivente, Hagani, um guerreiro ninja transformado em ciborgue, uma máquina viva criada para vingança. E aqui entra algo muito interessante. Apesar da narrativa simples, Hagani usa a atmosfera em vez de longos diálogos. Tudo no jogo transmite desespero, as fases queimando, as máquinas grotescas, os inimigos biomecânicos, uma trilha pesada. Você sente realmente que está em um mundo condenado. Isso dava ao jogo uma identidade extremamente madura para a época. Visualmente, a Hagani era impressionante. O jogo mistura estética feudal japonesa com ficção científica cyberpunk. Temos templos destruídos, bases industriais, cidades em ruínas, laboratórios macabros e fortalezas infernais. Os sprites eram detalhados, as animações fluidas e os efeitos de rotação e explosões mostravam exatamente do que o Super Nintendo era capaz. Algumas cenas parecem até impossíveis para o console. Era um jogo que tinha cara de produção proibida. Vamos citar aqui uma das partes mais importantes. Hagani não ficou famoso apenas pelo visual. Ficou famoso porque era absurdamente difícil. E não era uma dificuldade injusta não. Era aquele tipo de desafio clássico dos anos 90, onde você precisava decorar inimigos, dominar movimentos e jogar praticamente no instinto. Hagani possuía 4 armas principais: espada, corrente, shurikens e lança explosiva. E cada uma delas servia melhor para determinadas situações. O jogo incentivava a troca constante de estratégia, porque tinha pulos complexos em paredes, dash, ataques aéreos, agarrar em plataformas, movimentação extremamente rápida. Era quase como se Ninja Gaiden tivesse encontrado o Shinobi dentro de um universo cyberpunk. Só que ainda mais agressivo. Cada fase também tinha uma personalidade própria. Você começava enfrentando ambientes destruídos e rapidamente percebia que o jogo não queria aliviar para ninguém. Você passava por plataformas minúsculas, armadilhas que eram brutais, e chefes gigantescos, ou seja, um ritmo extremamente intenso e não existia tempo para respirar. Hagani te obrigava a entrar em um estado de concentração total. Talvez seja inclusive por isso que ele criou tanta conexão emocional com os jogadores que conseguiram zerar esse game, porque terminar Hagani era quase que uma conquista pessoal. Outro detalhe absurdamente importante era a música. A trilha sonora misturava rock industrial, sons metálicos e ambientações sombrias. Tudo parecia pesado. A sensação era de urgência constante, isso combinava perfeitamente com o clima do jogo. Agora a gente chega numa das maiores lendas envolvendo Hagani. Durante muitos anos circulou o rumor de que o jogo teria sido exclusivo de locadoras nos Estados Unidos, principalmente através da antiga Blockbuster. Isso fez muita gente acreditar que poucas cópias existiam. Com o tempo, Hagani virou um objeto de desejo entre os colecionadores. Cartuchos originais alcançaram valores absurdos, e mesmo hoje, encontrar uma cópia completa é extremamente difícil. Posteriormente, descobriu-se que o jogo não foi exatamente exclusivo de locadora, mas teve distribuição extremamente limitada, o que ajudou ainda mais a construir sua aura lendária.
fãs fazem até hoje. Com tanta qualidade assim, por que Hagane nunca recebeu uma sequência? A verdade é que vários fatores pesaram. As vendas dele foram limitadas, lançamento tardio na vida do Super Nintendo. Ele tinha uma dificuldade elevada, afastando assim o público casual, e o marketing praticamente foi inexistente. Além disso, o mercado já começava a olhar para a geração de 32 bits, então Hagane acabou se tornando uma vítima do timing. Era avançado demais, mas chegou tarde demais. Durante muitos anos, Hagane ficou preso ao Super Nintendo, isso ajudou ainda mais no seu status cult. Mas felizmente, com o avanço dos serviços digitais e da preservação dos games, o título voltou a aparecer em coleções retrô e meios alternativos modernos, se é que vocês me entendem. Hoje, ele é constantemente citado em listas de jogos escondidos do Super Nintendo, melhores jogos de ação da geração, games cult e títulos mais difíceis do console. O mais curioso é que Hagane nunca virou uma franquia gigantesca, mas mesmo assim sobreviveu no coração dos fãs, porque alguns jogos não precisam de dezenas de continuações para serem eternos. Como deu para perceber, o visual de Hagane lembra muito os animes de cyberpunk dos anos 80 e 90, principalmente obras inspiradas por Akira ou Ghost in the Shell. O jogo é considerado um dos mais difíceis do Super Nintendo. Tinha gente que desistia desse jogo antes da metade dele. Talvez Hagane nunca tenha sido o jogo mais famoso do Super Nintendo. Talvez ele nunca tenha tido continuações, remakes ou milhões de cópias vendidas. Mas sabem de uma coisa? Isso nunca o impediu de se tornar inesquecível. Porque alguns jogos carregam algo diferente, algo difícil de explicar. Uma alma, uma identidade, uma sensação que atravessa décadas. Não estamos apenas olhando pixels antigos, estamos revisitando épocas da nossa vida. Momentos, sensações, aquela magia de chegar da escola, ligar o videogame, descobrir mundos que pareciam infinitos. Hagane era difícil, sombrio e implacável, mas justamente por isso ele marcou tanta gente, porque naquela época videogames não seguravam a nossa mão, eles nos desafiaram. E no fim, é por isso que o canal existe, para lembrar que alguns jogos podem até envelhecer, mas a emoção que eles causaram nunca desaparece. Espero que tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!